Se divorcie do diabo ainda hoje. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Seja muito bem-vindo aqui. Fique atento porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Quero ler com vocês 2 versículos antes de falar desse tema que o Espírito Santo de Deus me deu há algumas semanas. Estive em oração para trazer esse vídeo, teve batalha espiritual, está tendo batalha espiritual para mim gravar esse vídeo. Já gravei mais de 3 vezes, mas eu sei que agora vai dar certo em nome de Jesus e que eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer libertação para muitas vidas, amém? Venha comigo em nome de Jesus lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Vamos comigo, em nome de Jesus, lá no outro versículo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comente a mentira. Satanás tem aprisionado muitas vidas, muitas almas, e tem levado e vão levar muitos, se não mudar e não parar de praticar essas coisas. O inimigo, ele aprisiona muitas almas sobre a vida sexual, a lascívia, a imoralidade. Eu quero aqui contar alguns testemunhos. O que significa a palavra lascívia? Significa possessão exagerada para prazer sexual, sensualidade desmedida, luxúria, libertinagem, que é falar bobeira, é fletar, é imoralidade, safadezas e atos carnais, comportamentos pecaminosos. E o Senhor falou ao meu coração: se divorcie do diabo ainda hoje. Ele falou ao meu coração para mim trazer esse tema, para me falar mais sobre isso, porque tem muitos que servem a Deus e são casados com o diabo. Eu quero citar alguns exemplos, e eu pedi permissão para dizer que a gente não pode falar da vida do outro, ainda mais aqui que é na internet, vai escutar, e nem em oculto, porque Deus está vendo. Eu faço trabalho de libertação, ó, é só começar, tá boazinha, é só começar a fazer vídeo, minha cachorra fica desse jeito aí, ó. Mas eu não vou parar de fazer. Quero contar com testemunho, eu faço muitas libertações. E o inimigo age muito na vida sexual do casal, ou aquela pessoa que ainda não é, que é solteira, colocando masturbação, fornicação, prostituição, e pensa que Deus não está vendo. A masturbação é muito comum no meio das mulheres. Eu tenho trabalhado no meio das mulheres. E isso é você ser casado com demônios, porque quando você faz essa prática, você está tendo relações com demônios e você dá legalidade. Por isso que muitos casamentos vêm a frieza espiritual, porque esse demônio, ele toma posse de você, você é casado com ele, tem até filhos no mundo espiritual, onde muitos têm sonhos eróticos, têm sonhos tendo relação com demônios, sonha com fetos deformados. Isso é real. E eu tenho feito trabalho de libertação, faz jejum, faz campanha, e muitos ainda não conseguem ser libertos, porque o desejo vai ter. Mas quando você resiste ao desejo, não dá brecha para Satanás, ele bate em retirada. E tem muitos espíritos familiares que passam de pais para filhos. Por isso que tem que morrer em você. Porque se você não for liberta, isso passa para o teu filho.
Muitos não têm uma vida de abençoada na vida sentimental, no casamento, porque são casados com demônios. No meio do casamento não pode ter masturbação entre o casal, um fazer sozinho, não pode. É você fazer sexo com demônio. E eu vi muito nesse processo, quando eu começo a fazer libertação como uma irmã, do esposo começar a sonhar. E a maior prova de quando você está sendo liberta, a grande maioria sonha tendo relação e ele revela o rosto dele. Ou em forma de demônio, ou em forma de algum relacionamento que você teve no passado, ou de alguma outra pessoa, até mesmo famoso, a qual você tem ali um pensamento. E é sinal ali que você está sendo liberto. E você faz a oração, repreendendo e se divorciando do inimigo, e que você nunca mais vai ter essa prática. E o Senhor, Ele nos testa em todas as áreas da nossa vida. E muitos, ao ser testado, peca, cai. Mas, em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor está trazendo conhecimento, a libertação para a tua vida. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é errado, o que é imoral é imoral. Não fique casado com o diabo. Muitos também são casados com a mentira, são casados com o orgulho, com a vaidade. E essas bagagens não entram no céu. Quando lá em Apocalipse fala assim, ficarão de fora os cães. Eu pesquisei aqui o significado de cães. Na Bíblia fala muito sobre cuidados com os cães. Ficarão de fora os cães. O que é isso? Representa a exclusão de pessoas impuras, imorais e obstinadas em práticas malignas no reino de Deus. Ou seja, são as obras da carne. Nós temos que tirar isso do nosso meio. Eu não consegue. Aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus, anda em fidelidade. E os frutos do Espírito nós conhecemos, que é o amor, a fé, a esperança, o domínio próprio. Muitos crentes não têm domínio próprio. Na hora da raiva fala o que quer. É possível viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Muitos dizem, não, é impossível somente pela graça. Mas a palavra do Senhor está para ser cumprida. Muitos não têm cumprido, estão servindo a Deus, mas estão casados com o diabo, o orgulho. Aquela pessoa orgulhosa, ela não cede. Ela tem o nariz empinado, ela quer aparecer, porque o orgulho, lembra de Naamã? Naamã, Deus, ele teve que quebrar Naamã, ele teve que mergulhar ali 7 vezes no rio, para ficar curado dessa lepra. E essa enfermidade espiritual traz enfermidade na carne, e muitos têm vivido em enfermidade espiritual que gera na carne. Já é comprovado que as enfermidades na carne, por detrás, tem o lado espiritual. O câncer, falta de perdão, amargura, raiva. Isso vai gerando enfermidade. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor e praticar. O Senhor hoje está trazendo a libertação para a tua vida. Se liberte, se divorcie de Satanás. Não pratique as coisas das carnes. Pare de masturbar, pare de mentir, para de vaidades. Vaidades inclui também, não é só você ali fazer muitas pinturas, a qual muitos pensam. Vaidade também é você ter vaidade, você colocar muitas coisas na frente de Deus, não conseguir renunciar por amor a Deus. E temos que soltar essas bagagens,
Porque lá no céu não entra bagagem, não entra pecado. Não tem como você servir a Deus e continuar praticando o que é errado. O que é errado é errado. A palavra do Senhor vai dizer que se nós servimos a Deus, nascemos de novo, temos que ser nova criatura. E não vive nós, mas Cristo vive em nós. E muitos já batizou, aceitou Jesus, batizou, já tem tempo de crente e continua sendo casado com o diabo. Se divorcie dele ainda hoje. Se você tem alguma prática que você ainda não parou de fazer, o mau comportamento, masturbação, orgulho, vaidades, mentira, espírito de avareza, tire da sua vida. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre espíritos familiares e maldições hereditárias, a qual tem que morrer em nós. Na minha família, eu tenho uma tia que é muito abençoada, minha tia Romilda, se ela estiver vendo. O Senhor trouxe a revelação para a vida dela, que na nossa família existe um espírito familiar que está passando de geração. Eu tenho 2 primas. Na minha vida já foi quebrado, na minha família já foi quebrado, mas é algo que nós temos que lutar contra. Os espíritos familiares são muito insistentes. Eu tenho primas que não conseguem até hoje servir a Deus, estão na prática da prostituição, estão na prática das carnalidades. E eu vi esse espírito, eu não sabia dessa história. O Senhor havia me mostrado, eu via um ser muito grande, todo deformado, querendo entrar. Ó o alvoroço, só eu começar a fazer vídeo. Está tendo uma guerra espiritual no mundo espiritual, porque tem semanas que eu quero trazer esse vídeo. Mas voltando aqui para o que eu estou dizendo, que o Espírito Santo de Deus está falando, o Senhor me mostrou em sonhos. Os espíritos familiares são muito insistentes. Mas a partir do momento que você renuncia, nós vamos fazer essa oração, fazemos a oração desligando e mudamos de atitude, porque não adianta você orar, chorar e você não ter mudança de comportamento. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, mas é você que tem que renunciar aos desejos. É você que tem que buscar pela sua libertação. Muito serve a Deus, mas não procura fazer uma libertação. Jejum e oração até ser liberto. Os desejos, as vontades vão vir, mas você vai rejeitar. Você vai orar, você vai procurar alguém que em oração para te ajudar. E você vai conseguir ser liberta, você vai ser liberta em nome de Jesus. E Deus repreendeu isso na minha vida. Eu passei alguns momentos, alguns anos na minha juventude fora da presença do Senhor, e eu chorava: Deus, eu quero ser liberta, eu não quero viver essa vida. E eu lutava, eu não conseguia. E o Senhor falava muito comigo em sonhos, em visão, até hoje. E o Senhor trouxe ao meu coração, falou comigo que havia um espírito familiar. Se você não acredita, isso existe. E na minha família, esse espírito familiar acaba com casamentos, acaba com a vida sentimental. Muitos não conseguem ser felizes. Eu tenho casos na minha família, onde eu falo, eu alerto o caminho, mas muitos não querem pagar o preço de jejum e oração. Se você está passando por algo que você não consegue ser liberto, tem a personalidade forte, espírito de avareza, não consegue parar de masturbar, não consegue parar de mentir, tem um espírito de prostituição, faça um jejum e oração, e uma oração desligando, se divorciando do diabo, porque cada um tem algo na sua vida que precisa de libertação, ou seja, no seu emocional, ou seja, na sua personalidade, ou seja, ali nos seus sentimentos. Todos nós temos uma área que temos que ser liberto, e você é o responsável pela sua libertação. Então, que se você se divorcie,
do diabo ainda hoje. Porque se você não divorciar, você não vai ter uma vida feliz aqui na terra. E você vai perecer. Você pode dizer, eu sirvo a Deus, tomo santa ceia. Mas se você for casado com Satanás e tiver esses costumes de mentir, avareza, orgulho, lascívia, masturbação, pensamentos ilícitos, você não vai subir. Vai perecer. A palavra do Senhor diz. Mas o Senhor hoje trouxe esse ensinamento para você identificar qual área da sua vida que você precisa se divorciar do diabo. Chega! Ou você é escravo de Satanás, ou você é escravo de Deus. E como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus. Não deixe o inimigo roubar a tua felicidade. Não deixe o inimigo roubar a sua vida em abundância, porque Jesus veio para ter vida e vida com abundância aqui na terra. Você ter felicidade, você ter alegria, mas você precisa tirar esses desejos que não provêm do Senhor e parar de fazer. Deus te ajuda. Eu consegui, você também vai conseguir. Eu fui liberta, você também será liberta. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. E essa oração, você vai identificar qual área da tua vida você precisa. Se é avareza, se é orgulho, se é lascívia, que é a qual eu disse aqui, que são mais o que o inimigo persegue e tenta destruir. É a brecha onde ele entra no meio da vida da pessoa, que é através da masturbação, pensamentos ilícitos, palavras de safadagem, libertinagem. Arranca isso da tua vida. Isso não é de Deus, não. Isso é brecha para o inimigo entrar e fazer um estrago na sua vida. Às vezes ninguém está sabendo, mas Deus está vendo. Tira isso da sua vida. Se divorcie do diabo. Eu quero fazer uma oração. E o Espírito Santo de Deus vai enviar reforços para a tua ajuda, para te ajudar, e você vai conseguir ser liberta em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai, a tua palavra foi pregada. O que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer, eu trouxe aqui. Que essa vida, em nome de Jesus, tenha forças para se divorciar hoje de Satanás, a qual quer destruir a vida. Papai querido, espírito de prostituição, espírito familiar, maldição hereditária, espírito de orgulho, de mentira, de vaidade, de libertinagem, espírito de insucumbos, espírito de marido da noite, espíritos de canta, labrassurianda, labás de mulher da noite, a qual vem em sonhos para colocar desejos que não provém de ti, para ela ter uma vida de prostituição. Mas a partir de hoje, o Senhor está trazendo um conhecimento, está te ajudando, te trazendo a libertação através desse conhecimento. Pai, em nome de Jesus, amarra todos os demônios na vida dessa pessoa, que hoje ela possa ser liberta e ela possa ter forças para se divorciar do mal, porque somos casados com o Espírito Santo de Deus e o Senhor requer santidade, o Senhor requer santidade, a qual sem santidade ninguém verá a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, a libertação, hoje, pelo poder do sangue de Jesus, é através dessa palavra. Seja liberto e recebe reforços, recebe a ajuda do céu, a qual você será e está sendo liberto hoje, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te ajuda. Você não está sozinho. Desejos, vontades, nós sempre vamos ter enquanto estiver aqui nessa terra. Mas renuncie. Não deixa o desejo carnal falar mais alto, não. O que é errado é o que é errado. O que é certo é o que é certo. Então vamos fazer o que é certo. Cumprir a palavra do Senhor. Santifique a tua vida. Não dê brecha a Satanás. O Senhor vai te provar. E quando Ele te provar, seja firme. Rejeite, em nome de Jesus, os desejos malignos. Amém? Até o próximo vídeo. Estarei trazendo aqui de 2 em 2 dias vídeos, e vou falar mais sobre libertação, amém?
Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo mal. Amém? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um joinha, compartilhe para que esse canal possa crescer mais e mais. Amém?